Nós estamos, então, começando a disciplina de acionamentos hidráulicos e pneumáticos. Esta tela aqui eu compartilho com vocês. Espero que todos estejam visualizando-a com clareza, tá bom? E agora nós vamos apresentar dois pontos iniciais que que têm continuidade neste ensino remoto, tá bom? Vamos aqui no mural, já coloquei aqui embaixo, as instruções de sala de aula, que são as mesmas do semestre passado, e que agora, obviamente, tem a ratificação. Então, eu vou aqui carregá-las e ler para vocês, para todos nós, nesse sentido, ok? Então, prezado aluno, ao acessar a sala virtual, você concorda com as regras colocadas a seguir e estará ciente de que a violação dessas regras é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE, né, como civil e criminal. Informamos que esta e outras aulas online ao vivo serão gravadas e terão conteúdo disponibilizado para toda a turma. Portanto, para que possamos manter o ambiente harmônico, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar as seguintes regras de conduta. Então, primeira consideração, né? Prepare-se para a aula virtual, vista-se adequadamente, escolha na sua casa o local mais apropriado, se possível separado de outras pessoas e das atividades que estiverem sendo realizadas por elas, para que haja o máximo de atenção na aula. Número 2, desative o microfone. Ao acionar o aparelho, desative o microfone. Esta ação impedirá que, no momento de distração, você compartilhe uma fala ou ruídos indesejados. Seu celular deve ficar no modo silencioso. Evite também interromper a fala dos demais participantes e, pelo chat, peça a palavra ao professor quando quiser fazer algum comentário ou esclarecer alguma dúvida, ok? Então, só para um comentário sobre esta parte de desativar o microfone, quando precisarem falar, preferencialmente, usem o microfone, ok? E aí, este uso, a boa prática é que vocês pelo chat peçam a palavra, né? Então é só escrever seu nome, dizer assim, né? Inscrito, se eu for aluno, eu digo inscrito, Jonathan. Então aguardo que quem estiver mediando a sala me dê a palavra para eu falar. Então fica bem interessante e bem mais claro se pudermos utilizar o microfone na hora de nossa participação, ok? Muito bem. Outro ponto, desative a câmera. Para não expor a privacidade do celular, sua imagem não deverá aparecer. Você só deverá ativar a câmera quando for solicitado e se concordar com a exposição e com o ambiente onde você estiver, ok? Então, nenhum servidor, nenhum professor pode lhe obrigar a expor a sua privacidade, sua imagem, sua câmera, ok? Ninguém, tá? Então, nesse sentido, se você for ter mandado a isso, você pode dizer, eu não gostaria de expor minha imagem, de manifestar minha imagem. Isso não é problema, ok? Na verdade, esta é uma regra de conduta. Esta é uma regra. O que mais? Compartilhe a gravação, não compartilhe a gravação das aulas. Você não deve copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, transmitir, comercializar qualquer informação, texto ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico, nem criar qualquer trabalho utilizando imagens, texto ou documentos dessas aulas sem ter, por escrito, o prévio consentimento dos envolvidos na exposição, ok? Então, pessoal, aqui, essas regras aqui do IF, para nós, né, falando assim num nível mais maduro, elas são simplesmente regras de boas condutas, né? Regras de tratar da maneira correta a si mesmo, em primeiro lugar, em segundo, os colegas com os quais eu vou conviver durante o semestre, ok? E também o corpo docente que estará contribuindo com a sua formação nas próximas etapas, agora do semestre 2020.2, ok? Então, não é nada muito sério, no sentido de que nós já praticamos isso no nosso dia a dia, né? A gente já tenta ser bem respeitoso um com o outro, ok? Bom, o que mais a gente tem nesse sentido aqui? Regra de conduta em relação à aula remota, é um outro documento que foi enviado pela nossa direção de ensino. Então, prezado aluno, a sala de aula virtual
é uma extensão da aula presencial e, portanto, o ROD, né, o Regulamento da Organização Didática, é o documento que rege a sua dinâmica. Ao acessar a sala de aula virtual, você estará ciente de que a violação dessas regras é passível de medidas disciplinares, ok? Então, tanto no âmbito do IF, civil e criminal, tá bom? Pessoal, essa parte aqui, ó, civil e criminal, muito respeito diz as questões de danos morais, né? A questão de imagem das pessoas, tá? Mais essas questões no sentido de danificar a imagem pública de uma outra pessoa, tá bom? Então, não é só do docente, dos colegas também. Okay? Então, assim, bem simples, seja respeitoso com o colega, que tudo flui sem nenhum estresse, sem nenhum problema, ok? Pedindo licença sempre, pedindo permissão, isso flui com facilidade, sem nenhum estresse, tá bom? Bom, os outros itens aqui são os mesmos, né? São os mesmos que nós consideramos no anterior, exceção essa consideração aqui, ó. Tenha paciência com possíveis falhas tecnológicas e eventuais limitações pessoais. Falhas técnicas poderão acontecer, seja com o professor, com os colegas ou com você mesmo. Tenha paciência, procure manter a calma e contornar o problema com discrição e gentileza, ok? E aí eu gostaria de colocar aqui uma consideração muito válida, muito interessante, que este evento de trabalhar com aulas remotas, com ensino remoto, ele permite para nós também, para todos nós, né, envolvidos no processo, para toda a comunidade acadêmica, uma expansão no sentido da dinâmica de trabalho, né, remoto, fora do seu ambiente costumeiro. Por que isso? Porque no ambiente de trabalho executivo, no ambiente de trabalho industrial, as videoconferências são comuns. No ambiente de trabalho executivo, então, você não vai simplesmente pegar um voo daqui para Boston para lá realizar uma reunião, né? Normalmente o que acontece? Normalmente parte dos processos podem ocorrer de modo virtual, assim como uma chamada telefônica, uma videochamada e por aí vai, ok? O que eu quero dizer com isso? Bom, quero dizer da importância de que aqui agora nós começarmos a amplificar o nosso nível de profissionalismo. Daí, quando vocês estiverem trabalhando no ambiente industrial, empresarial, para vocês não será nenhuma dificuldade ter uma conduta mais elegante, uma conduta mais técnica e uma conduta que dê maior envergadura ao perfil profissional de vocês, ok? Haverá uma diferença, né? Nós vamos perceber nas disciplinas à medida que formos avançando e eu demandar trabalhos, atividades, entre aquele que faz uma apresentação construída às pressas e aquele que fez de modo planejado e estruturado, né? O que é transmitido para o outro virtualmente potencializa a sua carreira profissional, de tal forma que quer no presencial, quer no remoto, você consegue transparecer para o outro que você está preparado para o que vai apresentar, para aquilo que vai desenvolver, propor, para o projeto que você vai gerenciar, para o projeto que você está fazendo, então, a defesa ou a deliberação diante de um conselho, diante de uma banca de avaliação, diante de uma comissão, seja do Inmetro ou qualquer organismo de regulamentação nacional ou internacional, ok? Diga-se de passagem, eu tive experiências nesse sentido e são bem enriquecedoras, né? Normalmente, estes canais abrem portas para vínculos presenciais, tá bom? Então, façam bom uso disto, porque, com certeza, é um investimento na própria carreira de vocês, tá bom? Com certeza. Bom, finalizadas estas duas considerações iniciais que visam a orientação da diretoria de ensino, eu quero apresentar, então, ainda aqui no nosso mural, o programa da unidade disciplinar da nossa disciplina, ok? Que é o nosso PUD, tá bom? Então eu vou tentar aqui fazer um zoom in de aproximação. Pronto, ok. Então, em relação ao nosso sistema aqui e ao nosso conteúdo disciplinar,
Esta é uma disciplina do semestre 7º do curso de Engenharia de Controle e Automação, tem a carga horária de 80 horas, né? E tem como pré-requisito instalações elétricas, tá bom? O que a ementa, ela é apresentada? O que diz a ementa deste curso, dessa disciplina, né? Então, introdução ao estudo de hidráulica e pneumática, ok? Sistemas de tratamento de óleo e ar, estudos com válvulas e atuadores, análise, simulação e montagem de circuitos hidráulicos e pneumáticos, ok? Resolução de conflitos de circuitos hidráulicos e pneumáticos, tá bom? Esta segunda parte aqui, ó, possivelmente a gente vai trabalhar no próximo ano, final de janeiro, fevereiro e março, ok? E possivelmente, né, se Deus quiser, a gente já poderá fazer esta parte aqui no modo presencial, ok? Mas ainda é uma possibilidade. Assunto que eu vou conversar com vocês ainda num outro momento, tá bom? Voltando aqui para o conteúdo documental. Quais são os objetivos aqui, né? Conhecer os principais dispositivos de tratamento de óleo e ar, ok? Então, o engenheiro vai para a indústria, é um requisito muito importante que ele, ao menos, conheça os principais dispositivos de tratamento de ar e de óleo, ok? Tá bom? Então, vou falar um absurdo aqui, ó. Não se admite o engenheiro não saber o que é um filtro de óleo, um filtro de ar, ok? Não se admite, tá bom? Ok? Então, dentro da nossa perspectiva aqui, engenharia de controle e automação. Professor, eu preciso saber exatamente qual é o grau do filtro coalescente que eu vou utilizar. Bom, se você for o engenheiro que está projetando ou fazendo a manutenção do sistema, você tem que saber exatamente. Ok? Mas se você é o engenheiro que está dando apoio ou que trabalha numa outra área correlata com esta, você só precisa saber para que serve aquele item. E aí você deve demandar a pessoa que é o especialista daquela área, ok? Então, por exemplo, o engenheiro que está trabalhando na parte da elétrica, de conceito de microcontroladores em robótica, ele possivelmente não precisa saber a especificidade técnica daquele projeto, mas ele tem que saber o que é e para que serve. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode dizer, retira este componente do sistema porque é desnecessário. Compreende a ideia? Então ele sabe que existe algo ali que tem uma função específica, tá bom? Então, continuando aqui a leitura. Conhecer o princípio de funcionamento de válvulas e atuadores, construir circuitos, né, e resolver problemas de conflito de circuito. Então, na unidade primeira, né, unidade 1, nós vamos estudar o quê? Introdução à pneumática hidráulica. Então, características básicas, utilização da pneumática hidráulica na indústria, tá bom? Vantagens, desvantagens, conceitos básicos, campo de aplicação, propriedades do ar comprimido, fundamentos físicos do ar e do óleo, lei geral dos gases perfeitos, princípio de Pascal, ok? Então, existe uma física que estrutura o comportamento dos dois sistemas que a gente vai estar trabalhando, com óleo e com ar. Nós vamos verificar sobre a compressibilidade de um, de outro, o ponto de fusão de um, de outro, a quantidade de água presente em um sim e outro não, o tempo de resposta para determinado sistema de um fluido e de outro fluido, qual é a curva de trabalho alcançável, admissível versus a potência necessária de um fluido para outro fluido, qual dos dois fluidos apresenta um melhor controle de posicionamento, com perca ou não de velocidade, qual é outro fluido que tem maior velocidade, menor dimensão, mas menos controle de posição, ok? Então, nessa primeira ideia, a gente começa a perceber a diferença dentro desta perspectiva, né? Hidráulico e pneumático, ok? Cumpre dizer que dentro do pneumático existem subsistemas ou divisões que a gente precisa apreciar.
De igual modo, no hidráulico, né, existem subsistemas. É qualquer óleo que eu posso utilizar, né, quais são as características, quais são as configurações, né, desse sistema. Unidade 1. Unidade 2, equipamentos básicos, ok? Um compressor. O que é um compressor? Tipos de compressores, quais são as aplicações destes compressores, ok? Bombas de óleo, ok? E aqui nós temos pontos específicos já destacados no próprio PUD, né? Compressor, pistão, parafuso, bomba de óleo de engrenagem, tá bom? Mas, obviamente, a gente vai explorar um pouquinho além disto, tá bom? Por meio de pesquisa e trabalho dirigido. O que mais a gente tem aqui? Bom, circuitos de regulagem de capacidade, equipamentos de tratamento de ar, rede de distribuição, especificação de tubulações de rede de ar, tá bom? Então, tem outro ponto que diz respeito à unidade 2. Unidade 3, elementos pneumáticos e hidráulicos. Bom, na unidade 3 e 4, essas duas unidades, a gente vai ter que considerar uma atenção específica, tá bom? Porque ela diz muito respeito à questão de controle e de atuação. Tanto é que nós temos aqui na unidade 3 já os atuadores, e na unidade 4, aquilo que controla estes atuadores ou as nossas válvulas, ok? Então, na unidade 3, a gente vai ler o quê? Atuador linear rotativo, cilindro de ação simples, cilindros de ação dupla, cilindros especiais, cálculo da força do êmbolo, cálculo do consumo de ar, motores pneumáticos, giratórios e oscilantes. Na unidade 4, são as válvulas. A gente vai fazer o quê? Estudar sobre famílias de válvula, classificação das válvulas, válvulas direcionais, simbologia, né? Características funcionais construtivas, tipos e formas de acionamento, válvulas de fluxo bidirecional, unidirecional. Eu já li aqui. Simbologia, característica construtiva, válvula de bloqueio, válvula de retenção, alternadora, simultaneidade, simbologia, características funcionais, construtiva, identificação, ok? Então, aqui agora, na unidade 4, a gente vai estudar as válvulas, tá bom? Válvulas que exercem um controle específico sobre o sistema ou sobre os atuadores. E lógico que a gente vai ter que aprender a configurar estas válvulas para que elas atuem de modo adequado sobre estes elementos aqui que realizam trabalho, né, que são os atuadores, de modo que nós tenhamos no sistema geral uma ideia clara de controle, tá bom? Bom, as 3 últimas unidades nós temos o quê? Princípios fundamentais da hidráulica, ok? Então é a parte técnica de novo, a parte teórica. Hidrostática, transmissão de hidráulica de força, transmissão hidráulica de pressão, hidrodinâmica, equação da continuidade, conservação de energia, equação de Bernoulli, perda de carga, escoamento laminar e turbulento, potência hidráulica. Ok? Então, essa parte, de novo, ela faz voltar para uma teoria já conhecida, já apreciada no ensino médio e em outras disciplinas, mas agora a gente aprofunda um pouco mais. Na unidade 6, fluidos e sistemas hidráulicos, propriedades dos fluidos hidráulicos, viscosidade, compressibilidade, componentes do sistema hidráulico, bombas hidráulicas, engrenagens, paletas, pistões, parafusos, reservatórios, filtros, sistemas de acionamento, ok? E na unidade 7 nós temos o quê? Circuitos hidráulicos e pneumáticos, puramente pneumáticos e ou hidráulicos, e circuitos eletropneumáticos ou eletrohidráulicos, ok? As aulas serão expositivas. Aqui o PUD foi construído para um modelo de ensino remoto, ok? Mas a gente vai fazer aqui as adaptações necessárias dentro dessa perspectiva, ok? Então, aqui nós temos a bibliografia indicada, tá bom? No nosso PUD da disciplina, e eu vou lançando no nosso Classroom material ou materiais específicos para que possamos cumprir, então, o programa da unidade disciplinar, ok? Resta dizer, ou cumprir dizer, que durante o semestre, nós não vamos trabalhar meramente com conteúdo expositivo, ok? Claro, nós vamos fazer o conteúdo expositivo, é necessário, é importante, é a condição inicial para que o aluno desenvolva o conhecimento preliminar sobre o assunto. Mas nós vamos trabalhar com estudo de caso, ok? E com pesquisas direcionadas sobre projetos para isso. Momento no qual nós vamos explorar bastante essa unidade 7 aqui, ó,
ok? Esta unidade 7, diga-se de passagem também, que ela não ficará na minha dinâmica, tá bom? Lá para o final da disciplina. Ela vai aparecer já bem antes aqui, ó. Por aqui ela já começa a aparecer. Por quê, professor? Porque nós vamos começar a pensar em um circuito simples, que ele vai crescendo, ou sendo ampliado, ou sofrendo, ou vivendo um upgrade, uma atualização, à medida que nós vamos aprendendo outras ferramentas, outras técnicas, não é? Então a gente vai ampliando esse circuito. Por esse motivo eu digo que aqui ela vai nascer, essa unidade 7 vai nascer bem por aqui assim, ó. Ok? Através de um projeto simples, aí a gente vai ampliando esse projeto. Ok? Muito bem. Então, senhores, esta é a parte inicial da nossa disciplina e diz respeito agora à dinâmica como a gente vai conduzir a atividade daqui para frente.